Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, terça-feira, dia 10 de maio, o Evangelho João 10, 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. A vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus continua com o discurso do bom pastor, e hoje diante de uma interrogação sobre a identidade de Jesus. Claro, Jesus não precisava provar para ninguém que ele era o Messias, pois as obras que ele realizava, o bem que ele fazia, as palavras que ele pronunciava, tudo isso confirmava a identidade de Jesus. Porém, os judeus parecia que não tinham uma boa vontade em escutá-lo. E quando falta boa vontade para escutar, é muito difícil compreender o outro com o coração fechado. E aí Jesus faz uma acusação, não sei, bastante grave. Vocês não percebem, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha, aqui Jesus fala de 3 verbos muito interessantes. Primeiro, as suas ovelhas escutam a sua voz. Como é importante no nosso relacionamento com Deus e com os outros, a abertura de coração para ouvir. A abertura de coração para acolher o outro como outro. Porque muitas vezes nós vamos aos outros a partir de nós. Quantas vezes escutamos o outro, mas querendo já dar a nossa resposta. Quantas vezes os nossos corações, os nossos ouvidos, povoados de tantas vozes, ou fechado em nosso egoísmo, em nosso próprio eu, não damos conta de nos abrir para acolher o outro, para acolher a palavra de Deus, para acolher Jesus, a palavra eterna do Pai. Escutar é a capacidade de nos abrirmos aos outros. É mais do que ouvir sons. Escutar é uma disposição interior para acolher. Hoje, com os nossos
meios de comunicação cada vez mais abrangente, com a tecnologia cada vez mais avançada. Quantas vezes temos informações diversas, mas não conseguimos escutar o outro. Falamos de Deus e aí podemos abrir infinitas palavras sobre Deus, mas muitas vezes não temos a capacidade de escutar Deus, de deixar Deus mesmo falar de si para nós. Nós muitas vezes não damos conta de silenciar o coração para acolher, para escutar o outro. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço. Jesus, mostrando todo o seu cuidado, o seu carinho de pastor, que conhece as suas ovelhas, conhece os seus sentimentos, conhece os seus sonhos, conhece as suas dores, porque ele está no meio do povo. Ele não é um pastor estranho a nós, mas é um pastor próximo, que conhece-nos. Mas mais do que um conhecer a nós, a Bíblia trabalha com o verbo conhecer, mais no sentido de amar. Jesus é um pastor que ama as suas ovelhas. E ama ao ponto de entregar a sua vida para que as ovelhas possam viver. Mas ele diz que essas ovelhas que escutam a sua voz, que sabem que são amadas, seguem essa voz. E quem não segue, talvez seja porque não escutou. E esse seguimento, nós podemos pensar em dois modos. Primeiro, o seguimento mesmo de deixar o pastor ir à frente, nos guiando, nos conduzindo, nos indicando o caminho. Mas podemos pensar também nesse segmento de nós irmos realizando em nossa vida, em nossa missão, em nossa vocação de cristãos, as atitudes do bom pastor. Um segmento na forma de imitação. Nós vamos imitando aquilo que Jesus fez. Nós também vamos fazendo. Queridos irmãos, queridas irmãs, para conhecer Jesus, é preciso entrar para o seu rebanho. É preciso pertencer à sua família. Por isso tão importante a vida de comunidade. Por isso tão importante esse segmento de Jesus, que não se faz de maneira isolada, mas que se faz na igreja, que se faz como povo de Deus. Jesus não é uma teoria que se aprende no banco de uma escola, mas é um pastor que se aprende, que se conhece no convívio. Aqui hoje ele nos lança um desafio. Aos judeus ele diz: vocês não me escutam, vocês não me conhecem, porque vocês não são minhas ovelhas. Por outro lado, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí? Talvez pudéssemos fazer essa breve avaliação. Eu sou do rebanho de Jesus? Eu pertenço às suas ovelhas? E qual o critério para ser ovelha de Jesus? Escutar a sua voz, sentir-se amado e amada por Ele e se colocar no segmento, escutando, seguindo os seus passos, mas também
imitando, repetindo no hoje do nosso cotidiano todas as atitudes que o próprio Jesus, o bom pastor, fazia e realizava. Que Jesus, de fato, nos ajude a sermos suas ovelhas. Nos ajude a abrir o ouvido e o coração para escutar esta palavra de salvação. Nos ajude a sermos seus seguidores e seguidoras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.